Agora sim, como agora nós estamos gravando, vou mostrar para vocês qual é a ideia. A ideia é a seguinte: opa, tá aqui, vos apareceu PowerPoint? Sim, senhor. Então, o Brasil no sistema internacional, mercados internacionais e agenda externa brasileira. É um tema de política nacional, de política externa, de política. Vai entrar vários contextos, né, commodities. Nós vamos falar de BRICS, nós vamos falar de Mercosul, nós vamos falar de globalização. Então, é um tema que demanda um pouco de paciência por conta da nomenclatura, da tipologia de conceitos, de compreensão de conceitos da política no sistema internacional, de como o Brasil está inserido nesses sistemas. Né? Então, nesse primeiro tema, o Brasil no contexto regional da globalização, né, com a Mercosul, a gente pode falar a seguinte questão. Primeiro, entender, né, o que vocês entendem por globalização. Né? A globalização ela tem algumas compreensões, né, por uma nova globalização, por uma globalização que foi um evento muito grande, né, a partir o advento da globalização. Se forem estudar de maneira mais pormenorizada, você vai encontrar espírito globalizante desde as navegações, quando se amplia a natureza, o olhar do mercado para, para o novo mundo, no caso das Américas. Né? As relações humanas, as relações econômicas, as relações sociais se estendem de uma maneira muito ampla. Com o advento da internet, com o advento das redes sociais, a globalização é mais que um fato. Né? Nós estamos num contexto de globalização ao realizar a aula dessa forma, cada um na sua casa, alguns na cama, e eu na minha casa, e nós estamos fazendo a escola acontecer de modo globalizado. Né? E outra coisa, o que está sendo partilhado? O conhecimento, a possibilidade de entender até mesmo um zeitgeist, um espírito de tempo, que é o que está acontecendo agora. Né? E a globalização, ela interconecta todos nós. Então, há autores, né, historicamente defendem a globalização desde as expansões marítimas, há autores que evocam a globalização com as revoluções, com a Revolução Industrial, e dentro da Revolução Industrial com as três fases, com a máquina a vapor, com a eletricidade e outras características do século XVIII. No século XX também há quem defenda outros momentos da globalização, mas de um modo bem evidente, eficaz, você vai encontrar a globalização nos anos 80 e 90 com o advento da internet. Né? A Microsoft, para vocês terem uma ideia, do Bill Gates, ela é inaugurada em 1983. Né? E se vocês pesquisarem, a primeira ligação feita de uma espécie de celular, né, mais ou menos o que ele tinha, um tamanho, não consigo mensurar, mas assim, provavelmente, estou com uma régua aqui, ó, provavelmente 30 centímetros, né, um telefone de 30 centímetros coligado a um carro na rua dos Estados Unidos, foi feita uma ligação para a Inglaterra da rua, um telefone móvel, para, eu acredito que foi um neto do Graham Bell, que é o inventor do telefone. E isso foi um marco, né? Então apareceu, por exemplo, no Fantástico, em 1982. Né? Inclusive, eu tinha 5 anos, né? E eu já assisti esse Fantástico
porque você tem esses vídeos gravados no YouTube. E isso chama atenção, porque é um primeiro momento em que o homem ele consegue fazer uma ligação, não uma ligação a partir de uma linha telefônica já estruturada, mas uma ligação de um telefone móvel, um telefone que está na rua. E isso era um sonho, assim, ninguém imaginaria que o telefone estaria às nossas mãos como está hoje. Então, a interconexão da globalização é um fato. E a interdependência, essa palavra é importante. Então, nós temos a interconexão e a interdependência. Vamos lá ao nosso. Vou colocar aqui, então, interconexão e interdependência. E aí, então, no Brasil, o contexto da globalização, nós vamos falar, então, na Mercosul agora, um pouco, e já falamos da interconexão e da interdependência que é própria desse movimento. Nos anos 90, aconteceu o que nós chamamos de neoliberalismo. O neoliberalismo é exatamente o ritmo da sociedade a partir da riqueza, da produção de capital, a partir das relações comerciais. Né? E isso avantajou a diferenças de classes sociais. Bem, não vou ser sociólogo aqui agora, nesse momento, para analisar as raízes, as problemáticas dessa desigualdade. Isso poderia ficar para a aula de filosofia e de sociologia. Mas fato é que a globalização ela tem grandes benefícios para a riqueza individual e social, riqueza coletiva, mas ela também traz desafios para ser pensados, como o aumento exponencial da pobreza, o afastamento das classes sociais, enfim, né? E sob o primado de uma ideologia, né, que a gente pode considerar uma ideologia correta ou não, em que o mérito pessoal é muito valorizado. E isso é um primado do liberalismo, a luta e a conquista e o esforço individual. O problema não é se você é um grande trabalhador, um grande empreendedor e se dá bem. O problema são a linha de saída de cada um, que não é a mesma. Então, se você sai com vantagem, você, obviamente, essa vantagem, durante a sua vida de trabalhador e empreendedor, isso vai lhe dar mais vantagens do que aquele que sai numa outra posição social e vai tentando, né? Quem sabe não, isso é um fato. A conquista máxima de uma pessoa, às vezes, é o ponto de partida de outro. Entenderam? A conquista máxima de uma pessoa durante toda a sua existência, enquanto trabalhador, contribuidor, enquanto alguém inserido no mercado econômico, o máximo que ele conseguiu é o ponto de partida de alguém que, naquele ponto, ela não estava satisfeita. Isso é uma das questões dessa interdependência da globalização. Muito bem, dentro da situação da Mercosul, a Mercosul ela é criada no ano de 1991, né? E os países que a criaram foram o Brasil, né? Quem que era o presidente em 1991? O senhor Fernando Collor de Mello. Né? Ele foi eleito presidente do Brasil em 1989, né? No segundo turno, disputando com o Lula. Né? Foi a primeira eleição depois do regime militar. Então, no dia 15 de maio de 1990, o Fernando Collor de Mello assume a presidência do Brasil. E ele tem grandes atitudes, né? Sem mérito axiológico, né, de valor. Uma delas é, né, um ponto que hoje consensualmente é negativo, foi o confisco das poupanças. Ele pegou o dinheiro de todo mundo que estava guardado. Ele quebrou muita gente.
Isso foi um plano para abaixar a inflação e recomeçar o Brasil, né, numa folha em branco, mas, como diria o Luiz Carlos Bresser, desculpa, ele disse que a nova república estava com uma cara muito parecida com a velha república. A nova república, a partir de 86 ou a partir de 90, com o Collor no governo do Brasil, ela é uma nova república, mas ela tem cara da antiga república. Então a crítica era essa. Agora, uma coisa positiva, né? Eu falei do confisco das poupanças, mas você tem, por outro lado, a questão, por exemplo, da participação no evento da Mercosul, que seria uma possibilidade de compartilhamento da economia na América do Sul. Lembrando que a América do Sul, muito mais que no ano de 2021, a América do Sul ainda era um continente emergente, mas assim, um continente de terceiro mundo, muito paupérrimo. O Brasil devia bilhões de dólares para o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Os países ainda estavam, alguns países como o Brasil, em situação de regime ditatorial. Então, assim, é um evento a ser comemorado, o nascimento da Mercosul. Vamos relembrar então os países: o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e a Venezuela. Né? O que eles combinaram dentro do nascimento da Mercosul? Primeiro, um fortalecimento mútuo de todos os membros. Então, todos os países que fazem parte da Mercosul, eles queriam fortalecer a soberania dos países, queriam fortalecer a economia dos países, os IDHs, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Eles queriam fortalecer e melhorar a renda per capita, a renda por cabeça. Eles queriam fortalecer e repensar, renegociar as dívidas com os países ricos, com os bancos, com o Banco Monetário Internacional. Né? Ao mesmo tempo, internamente, eles queriam incentivar o comércio interno do chamado bloco da Mercosul e buscando, de certa forma, soluções comuns, né? Não só para os países que fundaram a Mercosul, mas para os países ao redor, como a Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Chile, que não participaram da fundação, mas que eram países colaboradores e pertencentes ao bloco econômico. Né? Havia, ou foi criado, uma sigla chamada TEC, né? Que seria Tarifa Externa Comum para os países de fora do bloco. Então, mesmo os países que faziam parte do bloco Mercosul, da América do Sul, eles tinham que pagar uma taxa para poder participar das decisões do bloco, enquanto um bloco econômico que iam pensar nas transações entre o bloco e outras situações externas, como, por exemplo, as relações com o Banco Mundial, as dívidas com este banco e com a importação, ou seja, aquilo que viria de fora, que era comprado pelo bloco ou individualmente pelos países, ou pelas exportações, por aquilo que o país venderia. Né? E isso vai criar, né, dentro da linguagem econômica, né, dentro do estudo da geografia, uma balança comercial. Eu vou falar disso mais para frente. E essa balança comercial ela vai aferir compras e vendas, ou seja, importação e exportação, se houve déficit ou se houve superávit. Ou seja, se o registro da compra e da venda foi positivo ou se o registro da compra e da venda foi negativo. Ok? Então, voltando aqui para a nossa página, né? A criação do bloco Mercosul em 1991.
Estão aí com o tema na mão. Olha só, o Brasil no sistema internacional, mercados internacionais e agenda externa brasileira, o Brasil no contexto regional da globalização. Por que regional? Porque nós estamos falando ainda do bloco. Professor, Pois não? desculpa interromper, é só que tem gente colocando o nome no chat e colocando a sala. Precisa colocar para fazer chamada ou não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem uma travada aqui geral aqui, viu? Agora vai. É que alguns professores, eles se utilizam desse movimento, né? Mas vamos fazer o seguinte, na hora de sair, cada um coloca o seu nome. Fica mais fácil para mim, porque depois é gerado uma folha adjunto ao vídeo e por essa folha falta na sede, eu não posso lançar. Quer dizer, não é uma orientação para ser feito isso. Mas a contento interno, depois para arredondamento de nota ou alguma coisa para ajudar o aluno, a presença na aula é importante. Então, se os companheiros, os colegas estão fazendo isso, a gente pode combinar isso mais no final da aula, porque se durante o evento a gente for colocando situações, depois fica difícil para eu poder visualizar isso. Pode falar, Bruna? Professor, pra mim tá tudo preto. Sem ser o senhor, onde tava passando os slides. Pra mim sumiu. Agora voltou. Ah, voltou. Obrigada. De nada. Então, só para recordar os 3 tópicos que eu já comentei. O Brasil no contexto da globalização, Mercosul, a globalização é movida por interconexão e interdependência, e o Mercosul, dentro dessa explicação histórica, foi criado em 1991. Professor, Pois não? o áudio tá ruim. O meu áudio? Sim. Pra mim tá normal. O seu áudio, Pra mim tá Raíssa, normal também. o seu áudio está barulhento. Oi? E seu áudio tá dando eco. Se for o caso, tenta sair e voltar. Às vezes isso ajuda. Tá bom, senhor. Vou sair aqui. Vamos lá. Agora aqui, pessoal, eu vou falar um pouco do BRICS. O que é o BRICS? Né? Esse termo ele foi criado pelo economista Jim O'Neill em 2001, 10 anos depois da fundação do Mercosul. Então, as relações econômicas de importação e exportação interna do bloco, havia a TEC. O que é a TEC mesmo? A TEC é a tarifa que era cobrada de quem não participava do bloco. Então, dos países da Mercosul que não participavam do bloco. Interessante, desde 2016, com todo o problema do Maduro na Venezuela, a Venezuela ela está suspensa da Mercosul, ok? Ela fundou em 91, mas em 2016 ela foi colocada de lado, porque ela, internamente, os países têm que obedecer à soberania nacional, e a soberania nacional, nos países da América do Sul, foi designado, foi alocada dentro de uma perspectiva democrática. Com a questão ditatorial, né, a Bolívia quase que saiu, mas a Venezuela, por conta de guerra civil e outras situações do governo de Hugo Chávez e do Maduro, eles foram colocados, então, em suspensão. A Venezuela não faz parte da Mercosul desde 2016. Agora, o BRICS, né, essa sigla, é uma sigla que
ela é um pouco mais extensa, né, em relação aos países. Por exemplo, o Brasil fez combinado com a Rússia, com a Índia, com a China. E em 2011, 10 anos depois da fundação do BRICS, entra então a... Por que BRICS? Brasil, B. Rússia, Índia, China. BRIC. Ok? BRIC. Com a entrada da África do Sul, eles colocaram S. BRICS. Então, Brasil, Rússia, Índia e China, BRIC. África do Sul, BRICS. Né? E aí, nós temos os fóruns, né, de países emergentes, a discussão da economia global, a discussão da economia mundial. Né? Dentro dessa sigla do BRICS, você tem grandes territórios, você tem o Brasil como uma representação imponente, um país de grande economia, de economia entre as 8 primeiras, né? já foi a quinta, mas hoje entre as 8 às 10 primeiras economias mundiais. Você tem uma representação europeia com a Rússia, você tem uma representação asiática, né, com a China e a Índia, quer dizer, 2 representações, e faltava uma representação africana. Então você tem então a África do Sul, que é o país que está lá no sul do continente africano. Então são grandes territórios econômicos, ricos em recursos naturais. Né? Vocês lembram que quando eu dei a primeira aula, eu falei assim, olha, o mundo tem mais ou menos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, né? Sendo que 1,5 bilhão, 1,3 bilhão, ou seja, quase metade disso está só na China e na Índia. Né? Só na China e na Índia. Então, O S é África do Sul? o S é a África do Sul. Ah, tá. Então, os BRICS, eles saem dos seus blocos, porque se você tem a União Europeia, da onde que os dinheiros, né, as moedas, o câmbio de cada país foi trocado pelo euro, o câmbio mundial ainda é baseado pelo dólar, mas com o euro você tem uma equivalência grande. Em 1993, depois do fim do cruzeiro, né, foi criada uma sigla antes do real. Quando o real saiu, R$1 era $1. Né? Então você tinha no Brasil uma potência muito grande com o valor da moeda interna. Hoje você tem R$1, $1 valendo mais de R$5. Né? Então há um déficit grande na valorização da moeda interna. Né? Agora, voltando, essa coligação de países de cada continente fez com que nós tivéssemos no BRIC uma representação de cada continente, de modo que, com o mercado populoso, né, de muitas pessoas, ao pensar por Índia e China, quase mais de 40% da população mundial, o crescimento econômico ajudou esse grupo econômico emergente a frear crises econômicas ou criar crises econômicas. Né? O movimento do BRICS em 2014 para a colaboração e ajuda mútua dos países participantes. Né? Por quê? Esse banco, né, com dinheiro de todos os países, você tem financiamento de obras de infraestrutura, né, e transações comerciais. É interessante hoje que, se você pesquisar,
o grande ou a grande economia mundial relativa à compra das coisas, responsáveis pelas exportações do Brasil é a China. Né? A China hoje é um dos maiores, se não é o maior mercado de movimentação econômica do mundo. O que é um diferencial da China? O diferencial da China é que a China ela não compra só commodity, ela não compra só o produto, ela compra a empresa. Ela vem e compra a empresa. Então, na internet, os especialistas, né, em Facebook, WhatsApp, meme, tá dizendo que, nossa, a China comunista está dominando o mundo, que a China comunista vai comprar. Não. O estilo de trabalho econômico do mercado chinês, dentro dessa evolução como país, né, super populoso, e eles têm os problemas internos, porque se você tem mais de 1,5 bilhão de habitantes, você olha para o território chinês e você vai ver uma extrema riqueza e uma extrema pobreza. Mesma coisa na Índia. Você tem aquele pequeno núcleo piramidal de extrema riqueza e aquela grande base de extrema pobreza. Agora, nas suas ações, sobretudo a China, externa para compra, para as exportações, não só dentro do BRICS, mas também em outros mercados, a China ela exporta muito, né? Quase tudo é da China. Eu estou aqui com um aparelhinho de China. O que mais que está aqui? Ó? Esse crucifixo aqui da China. Aqui, ó, bem próximo de mim, está um relógio da Rússia, aquele de bolso, da China. Esses cartõezinhos foi o material, a matéria-prima feita na China. Né? Então, isso a gente pode deduzir, né? Ou seja, dedução é quando você parte do geral para o particular. Então, estou deduzindo porque eu não tenho dados para apresentar agora para vocês, mas a dedução ela é muito lógica, que há trabalho escravo, a mão de obra é barata, e por isso a produção grande, né, de matéria-prima, porque a mão de obra barata faz com que mais pessoas procurem trabalho, haja mais emprego a custo baixo. E isso é ruim, né, nesse sentido. Né? E faz parte também de uma característica do neoliberalismo e da globalização, né? Às vezes a exploração do trabalho. A hipervalorização da mercadoria, né? Falaremos disso no primeiro bimestre do ano que vem, com o Karl Marx, no livro O Capital, e a baixa remuneração, né, daquilo que a força de trabalho humano é trocada, ela é investida em energia, na matéria-prima, transformada aquilo em mercadoria, e a mercadoria ela é o fetiche da sociedade no sentido de querer ter as coisas. Exemplo, entra no supermercado, você vai comprar alguma coisa para sua mãe, mas ali há várias coisas e você tem dinheiro. E se você tem dinheiro, você pode comprar essas várias coisas, por exemplo, um chocolatinho, por exemplo, uma bala, por exemplo, um chiclete, e sem necessidade daquela mercadoria, nós acabamos comprando. Essa oferta do mercado, ela acontece também em amplo nível, também com coisas de natureza mais, às vezes, ordinária, no sentido faz parte do cotidiano, e de natureza supérflua, de não fazer parte, mas ser um fetiche, né, ser uma necessidade criada pelo espírito da globalização. Muito bem. Então, voltemos aqui para esse BRICS. Né? Fundação de um banco em 2014. Vamos lá. Brasil, BRICS. Rússia, BRICS. Índia,
BRICS, China, BRICS, África Sul. Essa é a significação do BRICS, ok? Muito bem. Pessoal, a linguagem até aqui, tranquilo? Alguma questão posta para a gente poder discutir, olhando aí para as temáticas? Então, nós estamos falando do Brasil, primeiramente o Brasil na sua organização interna na Mercosul. O espírito que leva a essas relações econômicas é chamado de globalização, que se fundamentam na interconexão e na interdependência dos países. Ninguém consegue sobreviver sozinho. Há resistências, países afora, e isso está muito ligado aos blocos econômicos da Guerra Fria, países capitalistas que eram globalizadores ou globalizantes, que eram interdependentes, e países mais fechados ao comércio externo, que eram chamados de países do muro ou do braço de ferro comunista, a própria União Soviética, Cuba, China. Então, quando esses países, a partir de 89, com a queda do Muro de Berlim, e a partir de 91, com o fim da União Soviética e também de alguns países do leste europeu, como a Iugoslávia, né, a gente vai ter, dentro dessa situação cismática, uma adesão maior ao capitalismo. Né? Muito bem. Falo agora dos acordos comerciais e da cooperação com países subdesenvolvidos. O Brasil, né? A relação do Brasil com... Né? Então, se você observar, por exemplo, né? Se a gente imaginar o mapa mundi, do Chile para baixo, nas Américas, você vai ter países subdesenvolvidos. Se você olhar todo o continente africano, subdesenvolvido. Se você, bem na linha que faz a divisão da Rússia com a Ásia toda, até mesmo China e Índia, né? A China é um grande exportador, importador, mas, eu disse, a discrepância econômica de riqueza dentro do país, pois não? Desculpa trabalhar, mas a aula não acaba em 9 horas, a gente já tem que ir para outra aula, claro. É 9h30. Ah, é 9h30? Isso, são 2. Tá dormindo, Jenny? Ai, gente, eu acabei de acordar, desculpa. Tranquilo. Se deixa, eu fico falando. Então, por que China e Índia elas acabam ficando como numa perspectiva de países subdesenvolvidos? Porque internamente a riqueza ela não é distribuída. No terceiro bimestre, vocês vão ler um texto chamado Discurso sobre os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Já pararam para pensar, né? Esse discurso foi escrito por Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, ele é um iluminista, que era, na verdade, foi uma espécie de concurso que aconteceu na Faculdade de Genebra, uma associação, em que vários autores tinham que responder uma pergunta: qual é a causa da desigualdade no mundo? Como que a gente justifica que muita gente, ou poucas pessoas, em relação, pensando mundialmente, que poucas pessoas detenham um poder econômico e muitas pessoas sejam paupérrimas, pobres? Que algumas pessoas tenham muito bens, terrenos, casas, qualidade e dignidade de vida, e uma parte da população mundial não tenha nem onde morar, nem o que comer, nem o que vestir. Então, essa pergunta foi feita no século XVIII, não como uma novidade, mas pelo ciclo de Genebra,
foi um concurso, quem ganhou foi o Jean-Jacques Rousseau. Dessa resposta nasce a obra Discurso sobre os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. E eu já tenho 2 aulas dessa obra gravada, eu vou disponibilizar para vocês mais para frente, obviamente, no 3º bimestre. Mas eu queria que vocês tivessem contato com essa obra para vocês pensarem um pouco como que acontece, ou qual é o movimento que justifica a desigualdade. Vamos olhar para o nosso bairro, vamos olhar para a nossa cidade e perceber a desigualdade que existe internamente ao nosso derredor. Essa desigualdade no microcenário mundial, ou seja, na nossa rua, na nossa cidade, próximo às nossas casas, ela é ou quando você viaja, por exemplo, pela Via Dutra ou pela Carvalho Pinto, chegando em São Paulo, você encontra bairros na entrada da capital, no estado, você encontra cidades, assim, bairros que parecem cidades, de casas totalmente iguais e de situações de vulnerabilidade social. Como justificar essa desigualdade? Parênteses fechado, porque essa discussão é muito filosófica. Agora, essa discussão é muito filosófica, só que essa discussão ela nos leva a pensar uma questão importante, essa cooperação dos países subdesenvolvidos. Então, é mais um ponto que nós vamos colocar aqui. Cooperação dos países subdesenvolvidos. Vou colocar na frente a palavra que estão usando hoje, emergentes, ok? Muito bem. Há alguns acordos. Pessoal, só um minutinho, a minha filha está aqui, eu vou ver o que está acontecendo. Não durmam. Buongiorno. Olá, venho Rua. Olá, menina Bom que não me dia, atende. Juan. E aí, líder da sua Tudo bom? Ei, Juan, e o mestre? Oi, Juan. amigo, bom dia. Boa. Gostaram da minha Juan, foto e o hoje? Free Fire, Juan? Me Vamos jogar com Cada assustei. dia uma foto nova, gente. Nem vi qual Ele é. inova todo dia. Bom dia, rapaziadinha. Bom dia, Luiz, alguma coisa. Ô, Bruno, Bruna, essa foto. o Juan te ama. Caralho, que Ele colocou sua foto de perfil. Cada dia uma pessoa, gente. Sério? Entende isso? Nem vi. Sério, Nossa, pede pra ele Juan. direitos autorais. Fala que A você não foto que deixou. ele foi. Eita, Foto caralho. O feia. Juan não tem senso, né? Foto feia. Se fosse uma bonita, tudo o bem. Juan é fã de todo mundo. Eu amo todo mundo, mesmo Gente, os professor aí que eu não vou citar chegou, só nome. fala mesmo. Um beijo, professor. É, professor. Tá gravando, hein? Ah, Tem problema você não, sabe, mas não você falou sabe nada que de o senhor Juan, mora no você- nosso coração. Juan, você é Oi. do segundo B? Sou do segundo B. Isso. Ó, Legal. o senhor lembra de mim? Ó, que honra. Eu dormi até feliz hoje. Só não pode dormir agora. Vamos lá. Quem pode fazer uma síntese do que eu falei até agora de maneira bem simples? Vamos lá. O Luiz falou que vai fazer. Vai lá, Ah, Luiz. já pede pro Juan aí, professor. Ele Vai, que tá Juan. falando que nem matraca aí. Luiz Guilherme. Vai lá, Isabelle. Eu? Ai, calma aí. Tô nervosa. Professor, Pois não. as minhas cachorras elas não têm senso, elas estão fazendo barulho. Mas enfim. O que você chama de senso para o cachorro? Eu chamo de cachorro quietinho. Elas não têm senso, O elas ficam fazendo instinto, barulho. o instinto do cachorro
o que nós chamaríamos em ontologia de cachorreidade é latir. Ele tem que latir. Para ele Não é ser. que ela fica provocando a outra. Daí, entendeu? Daí ela fica latindo toda hora. Não tem Aí me problema. irrita. Um pode ajudar o outro, um começa, o outro pode continuar, só para ver se ficou mais ou menos uma linha de raciocínio. Vamos lá. Ó, o senhor falou sobre globalização e sobre a fundação de um banco em 2014, que foi o BRICS. Aí o resto o pessoal vai falando, só eu falar é Ótimo. sacanagem. Um pouco antes do BRICS, o que a gente tratou? Pode alguém falar aí? Quais são as duas palavras importantes da globalização? Interconexão e interdependência. Davi, você poderia explicar uma delas? O que você entendeu? Por exemplo, interdependência. Interdependência, o que seria? Interdependência é tipo um país capitalista depender do outro, daí faz alianças comerciais, que nem a Mercosul, essa BRICS aqui. Tô União certo? Europeia, perfeito, muito bem, bom, obrigado. Então, a globalização é um movimento de interconexões, interdependência, que foi ao longo do tempo facilitado, sobretudo pelas redes sociais, pela internet, pelo advento da diminuição de distância entre as pessoas e pela amplitude dos mercados econômicos. Muito bem. A Mercosul, fundada em 91, a Isabelle falou do BRICS, fundado em 2001, e ela falou do banco que o BRICS criou em 2014 para ajudar na infraestrutura tanto dos países do bloco como outros países. Por isso que alguns países injetam dinheiro em outros países. São países colaboradores, países irmãos, né? Nesse sentido, é importante, né, que a gente entenda também que há um movimento também globalizante de cooperação internacional. Isso também é importante. Mais alguma coisa? Deixa eu ver. Bem, eu estou falando agora exatamente dessa cooperação dos países emergentes, ok? Vamos lá. A primeira coisa dessa cooperação, Jennifer, estou de olho no horário, tá? 9h11. Alguém escreveu Ah, aí? não, relaxa, é que tinha errado. Professor, ficou preto pra mim até. A apresentação tá preta. Vamos lá. O Wellington, A pode falar, apresentação tá Felipe. preta. A apresentação Ah, tá preta pra mim. Pra mim também. e agora? Agora foi. É, voltou. É que eu tenho que dar um enter aqui, senão ela some para vocês. Já entendi, já. Dentro dessa perspectiva do BRICS, nós podemos, dos países emergentes, nós podemos falar o seguinte: olha, a cooperação ela vai se destacar, por exemplo, na área da saúde. O que os países emergentes se cooperam? Por exemplo, vocês viram que o Brasil tinha, até a chegada do presidente Bolsonaro, o programa Mais Médicos. E o programa Mais Médicos ele era subsidiado por Cuba, que lá em Cuba o Estado forma um médico, então não existe faculdade particular em Cuba para formar médico, ninguém paga. Quem quer ser médico, o Estado forma um médico e o Estado depois paga o salário para eles, e aí tem tem um estigma, tem verdade e tem inverdade, né, sobre o que esses médicos, tem alguns médicos que são formados e que reconhecem, né, que o país investe, a medicina cubana e a saúde cubana, ela é gratuita dentro da ilha, e eles não são cobrados em nada para se formar médicos. Só que depois de médicos, alguns deles, né, tomado por alguma identidade, alguma ideia particular, não concordam mais pelo que ganham. Porque se você olha a remuneração de um médico na América do Sul, ou na América do Norte, ou na própria América Central, ou no mundo,
obviamente, o que o Estado cubano paga não é competitivo ao que o mercado normal, o mercado mais global paga. E aí você pode ter um médico cubano que queira sair da ilha, não participar de nada mais e viver sua vida em outro lugar, né? É a mesma coisa, qualquer profissão, um país mais notório, né? Você pode ganhar mais do que se ganha no seu próprio país, né? Se você for trabalhar, por exemplo, como alguém que faça colar, eu trabalho numa linha de produção no Japão, você pode ficar rico do ponto de vista aqui dentro do Brasil, trabalhar 3, 4, 5 anos. Mas para fazer isso, você vai ter que trabalhar muito lá, com uma profissão que não é nem reconhecida aqui no Brasil, que levaria quase uma vida para você juntar o que você junta lá. E isso acontece também. Então, essa cooperação dos países emergentes na saúde tem como exemplo os mais médicos, que estavam no Brasil até a chegada do atual governo e que o governo atual não quis revalidar o contrato, que é um contrato, e os médicos foram embora, né? E ainda hoje, dentro dessa grande pandemia, desde 2018, aonde esses médicos atuavam, né? Porque uma coisa é você ser médico na Avenida Paulista em São Paulo, outra coisa é você ser médico no interior do estado, outra coisa é você ser médico no interior da Bahia, no Agreste, no sertão nordestino. Isso é complicado. E essa vocação não é para qualquer um. Não sei se vocês já perceberam, às vezes passam um comercial dos médicos do mundo, né, que atuam na África, e às vezes com médicos brasileiros, que além da vocação para salvar vidas, que é uma vocação para a medicina, eles têm a vocação de também trabalhar em locais onde a vida é muito ameaçada, né? Ameaçada pela desnutrição, olha só. Então aparecem aqueles africanos, bebês desnutridos, aquelas pessoas, né, carcomidas, doentes, machucadas pela vida, pela desnutrição, por doenças gravíssimas, né, como a malária, que mata muito, né? Eu perdi um amigo em Moçambique, estudou comigo teologia, né? O nome dele era Eugênio Lemos, né? Ele era padre e ele morreu de malária, né? Ou vírus que, aí sim, que é um vírus avassalador, chamado vírus Ebola, que é massacrante e que é um vírus na África também, né? Muito bem. Então, um exemplo da colaboração dos países emergentes se dá na saúde. Um país podendo ajudar o outro, ele ajuda. Então, esse investimento, né, na cooperação Sul-Sul, né? O que é Sul-Sul? Do hemisfério sul. Então, vamos lá. Cooperação no hemisfério sul. Sul-Sul. Professor, é do mesmo tópico? Isso. É tudo do BRICS ainda? Desculpa, não. Aqui o BRICS, 2014, cria um banco, fechou. Essa cooperação é outro tópico. Ah, tá. Os países do hemisfério sul são colaboradores de outros países do mesmo hemisfério que têm renda, IDH, situação econômica mais delicada. Dentro dessa parceria da cooperação Sul-Sul, você tenta diminuir a dependência dos programas de ajuda dos países subdesenvolvidos, porque essa ajuda ela não é gratuita, ela tem preço e é caro. Você tem a diminuição do domínio social, político e econômico dos países do norte, onde você tem a renda mundial econômica mais abastada, e você cria uma ordem mundial mais justa. Se a gente tivesse agora... Ontem teve uma live, eu ia participar, até postei no Facebook, não sei se alguém viu, né, que tem um livro de um pastor norte-americano chamado Marx Era Satanista? E é óbvio que não é, porque Marx era ateu. Você é satanista quando você quer combater Deus, você não acredita que Deus existe, então você não pode ser satanista.
Muito bem, mas Marx não era satanista. E para ele a religião era ele usava a palavra ópio, que é uma espécie de droga que cria um anestésico nas pessoas. Hoje não, meu amor. Online. Pai, hoje eu vou para a escola. Então, nessa live, uma das coisas, eu não assisti. Não perdi meu tempo. Era um padre exorcista do Sul e uma deputada, né? Bem, salvaguardadas os nomes, a live falou de uma nova ordem mundial. Não. Pesquisem para vocês verem que coisa mais conspiratória é isso. Veja, essa expressão nova ordem mundial, ela está sendo usada agora aqui entre os países pobres. O que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial é que a pobreza não seja uma causa, que a desigualdade não seja uma causa que faça com que os países emergentes, os países mais pobres, eles fiquem amalgamados, enfiados, atolados na sua pobreza. E aí é uma cooperação sem dependência financeira com outros países. Isso é importante. Isso é digno. Né? Então, 17% dessa colaboração ela é feita na saúde. Então, o médico é formado e ele é levado para outro país para ajudar, por exemplo, os mais médicos de Cuba, para ajudar em situações vulneráveis do Brasil e outros lugares. Eles estão presentes no mundo inteiro, os cubanos, porque é o Estado que forma. A mesma coisa, os médicos sem fronteira, quando os médicos vão para a África, que é um dos países, é o continente, na verdade, mais vulnerável em situação econômica. Né? E essa atuação, ela se dá no Brasil através de empresas públicas e privadas e parcerias de cooperação. Bem, além dos 17% na saúde, nós temos 12% de agropecuária e 10% de serviços sociais. Então, vamos anotar essa, né? A cooperação é no mesmo bloco, tá, Bruna? A cooperação ela se dá 17% na saúde, um país ajuda o outro, 15% na agropecuária e 12% em políticas sociais. Ok? Muito bem, né? Então, essa cooperação, ela acontece de uma maneira muito incisiva e corrobora para que a desigualdade ela seja cada vez menos brutal, né, entre os países. Bem, agora vamos falar do G20, outro grupo importante, muito citado na economia mundial. Você tem o G20 comercial e o G20 financeiro. Agora é mais um tópico. G20, que é o grupo dos 20 países mais ricos. Vamos colocar comercial e financeiro. Ok? O G20 comercial, eles têm como foco o atendimento aos interesses dos países pobres, né? Exportadores de produtos primários, né? Eles lutam na OMC, na Organização Mundial do Comércio, pelo fim dos subsídios agrícolas. O que você entende por subsídios? Ajuda financeira concedida pelo governo dos países desenvolvidos aos seus produtores. E dificulta a exportação dos países pobres, né? Então, o G20 comercial, ele tem essa vocação. Agora, o G20 financeiro, eles têm como foco os países ricos e emergentes. Nesse campo, o Brasil perde protagonismo. No BRICS, o Brasil perde protagonismo. E na Mercosul, hoje, a gente pode dizer que o Brasil perde protagonismo diante da política externa. Né? Nós acabamos de trocar o ministro das Relações Externas e ele não tinha, né,
A primeira situação complexa do ministro que deixou o cargo foi exatamente criticar o nosso melhor consumidor, que é a China, né? Em nome de uma suposta marca religiosa cristã, né, que ele pregava. E o novo ministro das Relações já tentou, obviamente, rechaçar algumas ideias que foram colocadas pelo antigo ministro e que dificulta esse trânsito econômico entre Brasil e China. O Brasil perdeu espaço, então, no seu setor de venda para a China. E ele vai perdendo protagonismo, tanto na Mercosul, né, porque o Paulo Guedes, por exemplo, o ministro da Economia, no começo quis menos Mercosul, mais liberdade para poder vender, até mesmo para outros países fora do bloco. Ele achava que a Mercosul, né, ele acha como liberalista, que a Mercosul é um mundinho pequeno para o tamanho do Brasil e todos os combinados, os contratos, etc., vão por água abaixo, né? Então o Brasil perde muito protagonismo. Agora, o G20 financeiro, ele está olhando também para os países ricos, para que esses possam, então ele trabalha dos dois lados, né? Para que os países ricos também não percam sua estabilidade financeira, né? Sobretudo, uma coisa importante, crise de 2008, crise europeia, que chegou para nós aí mais ou menos em 2013, 2014. Um efeito dominó da crise mundial, daquilo que nós falamos agora há pouco, não do cataclisma pregado por alguns religiosos da questão da nova ordem mundial, mas essa organização mundial de blocos econômicos para que a desigualdade seja não mais um fator de cateterismo, de marca que machuca nos países que estão em emergência, né? Bem, para nós encerrarmos, né, nossa aula de hoje, no comércio externo, o Brasil tem alguns parceiros, estava falando, né? A China é uma delas, os Estados Unidos, a Argentina, a Alemanha e o Japão. São mercados muito bons. O que acontece? Acontece que de 2010 até 2013, o Brasil importou mais do que exportou. Então nós temos 2010, 11, 12, superávit, que quando a economia está em crescimento. 2013, 2014, o Brasil tem déficit na sua balança comercial, fecha em baixa, né? É que nem a bolsa de valores, né? O dólar cai, o dólar sobe, as ações sobem, as ações caem. Quando houve uma troca na presidência e na diretoria da Petrobras, as ações caíram milhões de reais, milhões de dólares. Então isso afeta o valor da empresa, as ações, porque a empresa ela tem participação do Estado, participação da União, e tem participação de acionistas, que querem, ao investir na empresa, ter a sua renda, o seu lucro, né? Então o Brasil, entre 2010 e 2012, teve superávit. 2013, 14 e 15, exatamente quando a crise de 2008 na Europa chega, nós temos déficit. E aí nós tentamos recuperar em 2016 e 2017, que é os números que nós temos atualizados e eu vou mandar para vocês, ok? De importação e exportação dentro da balança comercial, né? Para vocês terem ideia, para encerrar, o Brasil ele tem commodities, né? Tem produtos de venda de todas as naturezas, né? Soja, você tem o minério de ferro, você tem também matéria-prima mais bruta, como automóvel, etc. Então, esses commodities são, para nós, o olho do comprador externo. E o que isso reflete dentro da nossa economia?
Isso é importante. Então, encerro aqui dizendo, né, só escrevendo para vocês entenderem aí, para nossa final de aula, né? Balança comercial, déficit, superávit. Outro ponto, o final, é a questão da venda de produtos, commodities. Ok? Então, aqui está o resuminho da nossa aula, né? E eu peço, então, para vocês, antes de saírem, como foi sugestão, gente, tirar minha fotinha. Rapidinho. Professor? Eita, ele já foi. Só um minuto, estou voltando. Hello. Oi, bebê. Já Professor, cheguei, pode falar. É que eu não consegui copiar tudo, faltou as duas últimas coisas que você colocou ali. Eu vou colocar no Google Sala de Aula essa folha de Word, ok? Tá bom. É que só faltou duas De coisinhas. PowerPoint. Tá bom, obrigado, senhor. Tranquilo, fica tranquilo. Vamos lá. Parabéns, celular. Aí o quê? Tchau, senhor. Obrigado pela aula, hein? Tchau, tchau. Não esqueça de colocar o nome para mim na saída aí, por favor. Tudo bem. Até semana que vem, senhor. Tchau, tchau, hein? Até semana que Obrigado vem. pela aula. Eu que agradeço. Tchau para vocês. Tchau, Obrigado. senhor. Até semana que vem. Professor, não sei meu número, não. Não, só coloca o nome. O nome é a sala, por favor. Tá bom. Ótimo. Consegui pegar uma foto. Tchau, tchau para vocês. Obrigado pela participação hoje. Valeu. Tchau, senhor. Obrigado pela aula. Agradeço. Falou, Vitor. senhor. Valeu pela aula. Valeu, Tchau, Davi. professor. Obrigado pela aula. Tchau. Abraço, Vitor. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, Rayane.